Hey everyone, thanks so much for watching this cover of What a Beautiful Name. You can find this cover along with all the other ones on Amazon, iTunes, Google Play, and Spotify. Feel free to subscribe for more videos. I hope to see you guys soon.
Posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servir ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servir ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Amém. Para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que vencer e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor,
sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Estou de bom amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Estou de bom amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém? Antes de nós continuarmos, eu só queria aproveitar para dar uma reforçada nos avisos. Como foi falado, né, antes do no último domingo nós começamos com os cultos presenciais em 2 horários, né? Antes nós tínhamos a escola dominical de manhã e o culto à noite. Agora nós temos 2 cultos iguais, né? Nós temos um culto pela manhã e o mesmo culto, né, apresentado à noite. Então nós temos os irmãos que, por causa dessa pandemia, nós estamos dividindo a frequência das pessoas na igreja, né? Então nós temos que ter, quem vier de manhã, não vem à noite, para dar espaço para aqueles que não puderam vir de manhã, vir à noite. E como foi feito no domingo, os irmãos têm a oportunidade, ou por telefone, o pastor divulgou o telefone nos avisos, né, nas redes sociais, ou mesmo pela rede social, pelo WhatsApp. Pode avisar o pastor, pode avisar a Luciana também através do grupo da igreja e deixar lá claro a sua vontade de participar de manhã ou de noite, né? Qual que é a preferência. Nós demos a prioridade para os idosos, né, para aqueles que têm maior dificuldade, para estarem vindo na parte da manhã. Então a prioridade é deles, mas você pode dar o seu nome lá, nós vamos colocar a lista. E nós temos, por orientação da saúde, né, orientação que nós temos não só para as igrejas, mas para qualquer tipo de
de lugar que há reuniões de pessoas, que há uma orientação para um número reduzido, né, de pessoas. Então, que seja 30% esse número. Nós temos uma capacidade aqui mais ou menos para 120 pessoas no templo. Então, 30% seria 40 pessoas. Esse é o número máximo. Então, eu vou lá, dou o meu nome. Se por acaso tiver 45 pessoas, essas 5 vão ser remanejadas para o outro horário, né? E nós vamos combinar de uma maneira que ninguém fique sem participar. Então, o importante é que, se eu der o nome, eu cumpra com aquilo que eu estou me propondo. Porque se eu der o nome e não vir, eu estou tirando a oportunidade de outro irmão que gostaria de vir naquele horário. Tá? Então vamos... não é uma coisa legal? Não é. Mas é uma coisa para prevenir, para o nosso bem, né? Para o bem de quem está aqui na frente, para o bem de quem está aí sentado, para o bem de todos nós, na verdade, para o bem particular e para o bem maior, né? Que é de um país inteiro. Então vamos colaborar com isso e fazer a nossa parte. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu, a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e vencido venho, também minha vida. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
oração, vou pedir para a Priscila orar. E aí o pastor está com a palavra logo a seguir. Senhor meu Deus e meu Pai, quão grande é o Senhor e maravilhoso és, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado nas Tuas mãos. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão amoroso, ó Pai, cuida de nós em cada detalhe, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado por cada irmão aqui presente, ó Pai, por cada irmão que está nos assistindo agora também, ó Pai. Cuida daqueles, ó Pai, que não puderam vir, que por algum motivo, Senhor, não estão aqui, mas que desejariam estar, ó Pai. Eu te peço também, ó Pai, que o Senhor cuida dos enfermos, ó Pai, dos doentes, que o Senhor possa entrar com a cura, com a restauração, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra. Não aquilo que nós queremos, mas o que nós necessitamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, graça e paz, amém? Agora, os irmãos, né, sentados, né? Os irmãos estão em casa, não imagina como tá cheia aqui a igreja, né? Tô brincando, irmãos. Tem uns irmãos abençoados aqui, e mais uns abençoados em casa. Eu achei legal, o irmão Zezinho tá assistindo. Irmão Zezinho, um abraço. Opa! Estamos sentindo a sua falta, da irmã Cícera. Deus abençoe. A irmã Creuza está assistindo. A Luciana. Deus abençoe a todos aqueles que estão assistindo em casa. E eu gostaria aos que estão presentes também, né? Gostaria que todos abrissem a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Hoje nós vamos iniciar, irmãos, uma série de estudos no livro de Atos, ou uma série de mensagens, né? É sempre bom estudar Atos dos Apóstolos, né? Tive um professor que ele dizia assim, olha, eu posso ficar sem ler qualquer livro da Bíblia, mas eu não fico um mês. Ele lia um mês o livro de Atos. Todo mês ele lia o livro de Atos todinho. E ele falava, olha, eu posso ficar até sem ler qualquer outro livro da Bíblia, mas eu não fico sem ler o livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Que maravilha, né? Eu vou repetir o versículo de número 1, que diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, diante do Senhor, ó Deus, e da Tua palavra, eu quero me colocar nessa noite, ó Deus, como um mensageiro do Senhor. Então eu te peço, ó Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja dada a Ti, ó Deus. Senhor, me esconde atrás da Tua cruz, para que somente o Senhor e a Tua palavra, ó Deus, seja honrado nessa noite, ó Pai. Fale conosco, fale ao nosso coração,
Pai, que a Tua palavra nos transforme nessa noite, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? O livro de Atos dos Apóstolos. Eu estava ouvindo o pastor Ed René, e ele estava dizendo sobre a sua experiência quando ele viajou ao Marrocos, e ele pôde encontrar um pastor lá, e lá no Marrocos, irmãos, o índice de cristão é muito baixo lá. E ele era pastor e cuidava de algumas pessoas que haviam se convertido. E o Ed René chegou lá e, conversando com esse pastor, disse: olha, qual livro que você lê, né? Falando de livro, porque aqui no Brasil, às vezes a gente não tem uma noção do que acontece fora do Brasil. E ele chegou até esse pastor e disse: olha, por quem você está sendo influenciado, ou por quem você está lendo, que livro que você lê, qual autor que você lê? E aquele humilde pastor olhou para ele e disse: olha, o que eu tenho lido é o livro de Atos dos Apóstolos. Eu leio Atos dos Apóstolos, agora não leio mais nenhum outro livro. Aí o Ed René pensou com ele, dizendo: puxa, eu aqui falando, né, de livros, de autores, e esse homem trabalhando no lugar onde a igreja é perseguida, aonde há muito pouco cristão, e a influência que ele estava tendo não era de autores ou de pastores, igual nós temos aqui no Brasil, mas a influência dele era do próprio livro dos Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos, irmãos, é importante, porque marca o início, não da igreja, mas o início, aonde a igreja começa a trabalhar. Aonde você, no primeiro capítulo, nós temos Jesus subindo aos céus, e então dizendo aos seus discípulos: olha, eu vou usar vocês aqui, agora é com vocês. Por isso que o livro chama Atos, que são o quê? Aquilo que, as práticas. E se você pegar a palavra apóstolo, irmãos, talvez você ligue essa palavra com os 12 discípulos de Jesus. E na verdade a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então quando você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, você pode dizer assim: olha, são os atos daqueles que foram enviados por Jesus, pelo Espírito Santo. Na verdade, Jesus, nós temos um grande versículo, né, chamado a grande comissão, aonde Jesus vai falar aos seus discípulos: olha, vão, ide, né, e na verdade o texto é indo por todo o mundo e pregai o evangelho, ensinando e batizando-a, né, e ensinando as pessoas. Foi uma das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Agora vocês, é como se Jesus estivesse falando assim para eles: olha, agora vocês vão e preguem o evangelho. Vão e ensinem as pessoas. E vem o livro de Atos dos Apóstolos, que é os apóstolos, os discípulos, as pessoas que são de Deus, cumprindo aquilo que Jesus disse. O Atos dos Apóstolos, irmãos, vai contar a história de mais ou menos 3 décadas do início da igreja, de como a igreja começou a trabalhar para o Senhor, de como a igreja começou a fazer as coisas para Deus, o poder que esses irmãos tinham de dizer a um paralítico: levanta e anda, e o paralítico levantar e andar,
de dizer ao endemoniado, sai, e o demônio sair. Está tudo aqui no livro de Atos. Aí eu pergunto, nós estamos mais perto ou mais longe de tudo que nós vemos no livro de Atos? Estamos pregando o Evangelho? Estamos ensinando? Estamos batizando? O versículo 1 que nós repetimos, irmãos, vai dizer assim, que Lucas está relatando, está escrevendo o Atos dos Apóstolos, para a mesma pessoa que ele escreveu Lucas. Por isso que ele diz, né, em meu primeiro livro, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas. E ele vai dizer, relatei a você, ó Teófilo. Quem é esse Teófilo? Você não encontra nenhum registro dele na história. Não se sabe quem era esse homem E o interessante, se você pegar o nome Teófilo, quer dizer amante de Deus. Então você pode deduzir, irmãos, ou você pode aplicar que ele está escrevendo esse livro para todos aqueles que amam a Deus, usando o nome Teófilo. É como se Lucas estivesse dizendo assim, olha, eu escrevi para você, e é interessante eu quero que você grave na sua mente, ou faça um círculo aí, se você tiver uma caneta, quando Lucas diz que Jesus começou a fazer. Olha que interessante. Ele começou a fazer. Não diz que aquilo que Jesus terminou de fazer. Aquilo que Jesus fez. Não é isso que está. O que está escrito é que aquilo que Jesus começou a fazer. E está assim na palavra de Deus, irmãos, porque ele começou, e agora ele passou a responsabilidade para cada um de nós terminar aquilo que ele começou. O livro de Atos é a continuação daquilo que Jesus começou. E aí ele colocou a responsabilidade para os irmãos, para os amantes de Deus, para aqueles que servem a Deus, ele colocou a responsabilidade de terminar aquilo que ele começou. Você sabe uma curiosidade do livro de Atos? O livro de Atos, ele não tem um final. Vai lá no último versículo do livro de Atos, e você vai ver que não tem lá Lucas, a saudação final, Lucas dizendo, olha, como Paulo terminava, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Você não encontra isso no livro de Atos, porque o livro não tem fim, irmãos, porque o livro agora, ele continua sendo escrito através das nossas vidas, através dos nossos atos. Agora é os atos dos cristãos. Sobre nós caiu essa responsabilidade de continuar o livro de Atos. Irmãos, quando a gente vai para os evangelhos, Jesus dava umas ordens um pouco estranhas. E eu queria que você voltasse um pouco no Evangelho de Mateus, capítulo 10.
Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Você já pensou, o pastor chama você, o pastor te chama e fala aqui, ó, vem cá. Você vai ali no Educandário, que é um bairro aqui, né? Vai aqui no Educandário. Aí ele vai dizer para você, aí eu falo para você assim, olha, você vai lá, e eu falo o versículo 8 que está aqui. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, e expulsem os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Você vai falar, o pastor tá maluco. Pois Jesus fez isso com seus discípulos. Jesus estava dizendo aos seus discípulos para que eles continuassem aquilo que ele começou. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, olha, eu estou dando autoridade para vocês, e agora vocês vão e levem esse poder para todos os lugares que vocês forem. E eles tinham esse poder, irmãos. Eles tinham condições de chegar numa pessoa e dizer, olha, qual o seu problema? Olha, eu não ando, então levanta e anda. Ao ponto de quando eles voltaram, eles falam que, a Bíblia fala que eles ficaram alegres, regozijando, e uns diziam para Jesus, Senhor, até os espíritos se sujeitam quando nós falamos o teu nome. E isso, irmãos, antes de eu falar, eu quero ler mais um texto, olha, mais uma ordem aqui de Jesus. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, o versículo 15. Jesus diz assim, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Entenda, irmãos, eu não acredito nesses curandeiros que existem hoje nas igrejas. Essas pessoas, né, que olha, vem aqui que eu vou curar vocês. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito, irmãos, que Deus pode usar uma pessoa, um crente simples, para curar alguém. Na hora que Ele quer, no dia que Ele quer. Eu acredito que os sinais vão seguir aqueles que crerem. Que Deus pode usar a sua vida para curar alguém, para libertar alguém. E eu já vi isso acontecer, irmãos. Eu já vi isso acontecer. Estou falando de algo que eu já vi. Mas o texto fala aqueles que creem.
estamos fazendo isso, irmãos? Estamos ao menos, hein, irmão Lorival? Estamos ao menos perto disso? Estava assistindo às vezes eu gosto de assistir, irmãos, algumas mensagens, né, de pessoas que não é do meio batista, né, meio tradicional, porque eu também aprendo com eles. E ele disse uma coisa que é de se pensar. O diabo fica incomodado com a sua presença? Você perturba o inferno, irmãos? A sua vida é um testemunho de Deus, que aonde você chega, você incomoda o diabo, incomoda os demônios, incomoda o inferno. E eu falo isso, irmãos, isso não é papo de pentecostal e neopentecostal não, irmãos, isso é papo de crente. Papo de crente isso. Você tem incomodado o inferno? O diabo conhece você? Tem lá uma foto sua no inferno, procura-se, vivo ou morto? Sabe por que eu falo isso, irmãos? Um dia Jesus pegou um barquinho e ele atravessou o mar, o rio, e chegou até um lugar chamado Genezaré, ou a terra dos Gadarenos. E Jesus atravessa com o seu barquinho, e a Bíblia fala que quando Jesus coloca os pés do outro lado, coloca os pés em terra firme, existia nessa terra um homem que era terrível. O homem morava no cemitério. Esse homem era acorrentado pelas pessoas, porque era um homem violento. As pessoas o acorrentavam, e a Bíblia vai falar que ele, com a força dos demônios, quebravam as correntes e colocava a cidade no terror, aterrorizava a cidade, ao ponto de que, ao relatar, a palavra de Deus relatar esse texto para nós, vai dizer assim, que ninguém passava por aquele lugar aonde aquele homem estava, porque tinha medo dele. Mas quando Jesus pisa nesse lugar, irmãos, sabe o que acontece? Aquele homem corre na direção de Jesus, e ele se ajoelha aos pés de Jesus, e os demônios que estavam nele, e foi a única vez que Jesus pergunta qual é o nome, e Jesus tinha um porquê para fazer isso, para mostrar para nós que aquele homem estava possesso por espíritos malignos, porque Jesus pergunta para ele, qual o seu nome? E ele diz, o meu nome é Legião. Legião, uma palavra romana, que indica, uma palavra usada no exército, que indica aproximadamente 600 homens. Uma legião de um exército indicava cerca de 600 soldados. Então, quando aquele homem, quando Jesus pergunta, qual o seu nome? E aquele homem fala, meu nome é Legião. É igual a gente escuta. Então, imagine-se que aquele homem tinha muitos demônios, irmãos. E ele vai até Jesus. E vamos ler lá, para não ficar nas minhas palavras aqui. Vamos lá em Marcos, capítulo 5.
Marcos capítulo 5 e o versículo 18 até o 20. Não, do 1 até o 5, irmãos. Olha o que diz. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Olha a situação desse homem, irmãos. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro, se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Vocês estão entendendo o que está se passando aqui? Simplesmente por causa da presença de Jesus ali, aquele homem saiu, os espíritos que estavam nele foram correndo ao encontro de Jesus, levando aquele homem, e aquele homem chegou até Jesus e disse: Senhor, não nos torture, não nos importune, porque a presença de Jesus, irmãos, incomoda os demônios, incomoda o inferno. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Deus habita em nós, irmãos. E aí eu pergunto de novo: a sua presença incomoda o inferno? A sua presença incomoda? Eu já vi pessoas endemoniadas dizendo: eu odeio você. Para aquelas pessoas que vão ali expulsar um demônio, e o demônio, antes de sair, começa a gritar: eu odeio você. Eu já vi isso, irmãos. Porque ele conhece aqueles que são de Deus. Eles conhecem aqueles a qual o Espírito Santo habita na vida dele. Por isso que nós temos, irmãos, que nos aproximar um pouco mais, buscar mais a presença de Deus, buscar mais a vontade de Deus. Eu não acredito que, não é a nossa santidade que vai expulsar um demônio, irmãos, mas é a nossa comunhão com Jesus que vai fazer isso. É o nosso amor por Deus, é a nossa entrega a Deus que vai fazer isso, que vai nos dar autoridade para colocar as mãos sobre o enfermo. E você vai orar, e Deus pode curar. E você vai chegar num endemoniado, e você vai dizer a ele: olha, em nome de Jesus, eu quero que você saia dele. E ele vai sair.
continuar fazendo aquilo que Jesus começou a fazer. E Jesus fazia tudo isso, irmãos. No século XX, existiu um homem chamado Smith Wigglesworth. E há um relato, no século XX, surpreendente a respeito desse homem. Ele era um simples homem, um encanador. Ele era um encanador. E há relatos, não em livros cristãos, há relatos de livros seculares, que vai falar desse homem. E uma das coisas que falam desse homem, é que esse homem, através da oração, ressuscitou pessoas que estavam mortas. Talvez, irmãos, a nossa mente de hoje não consegue compreender muito essas coisas. Às vezes, por causa de tudo que acontece aí fora, a gente fica um pouco cético com as coisas. Mas Deus continua trabalhando, irmãos. O mesmo Espírito que atuava na vida dos apóstolos, dos discípulos, dos apóstolos, é o mesmo que atua hoje na nossa vida, no nosso meio. E o relato mais conhecido desse homem foi quando a sua esposa morreu. A esposa, imagine a cena, irmãos. A esposa dele morreu, e ele pega a esposa, coloca a esposa de pé, segurando ela, olha para os céus e disse: Senhor, eu ainda não estou preparado para que o Senhor a leve. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, tenha a bondade de devolver a minha esposa. E a mulher volta à vida. É maravilhoso, irmãos, eu acredito nisso. Eu creio no poder de Deus. Eu creio, porque Jesus fez isso. Pedro fez isso. E o Espírito é o mesmo, irmãos. Não é que agora nós vamos sair no cemitério por aí e vamos ressuscitar as pessoas. Não é assim que funciona, irmãos. Mas eu acredito que Deus pode usar a cada um de vocês, usar a vida de vocês, para continuar aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quer ver um texto? João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 12. Olha o que Jesus disse. João capítulo 14, versículo 12. É Jesus dizendo, irmãos: eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim, você crê em Jesus? É para quem crê aqui. Vocês creem em Jesus? Quem crê em Jesus, quem crê em mim, fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Jesus está falando, irmãos, isso aí. Jesus está dizendo: olha, quem crê em mim, não é assim, olha, vocês os apóstolos. Ele está dizendo: quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores. É como Jesus disse, é para quem crê, irmãos. E eu creio. E eu creio nisso. O que a gente precisa fazer é se colocar à disposição de Deus, para que Deus use as nossas vidas. É você dizer como Isaías disse, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se colocar à disposição de Deus. Eu vou terminar essa mensagem
lendo um trecho da oração de São Francisco. E que profundas palavras esse homem diz. Um trecho da sua oração, ele diz assim: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele sabe o que ele está pedindo para Deus? Senhor, eu quero continuar a fazer aquilo que o Senhor começou. Eu quero continuar. E essa deve ser a nossa oração, irmãos. Você deve desejar isso. Que você possa continuar, que a sua vida seja uma continuação daquilo que Jesus começou a fazer e passou para os apóstolos, que passou para os seus discípulos e que chegou até nós nos dias de hoje. Vamos orar? Já convido os irmãos do louvor para vir aqui à frente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, diante de Ti, ó Pai, que a Tua graça, meu Deus, e a Tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha tomar as rédeas das nossas vidas, ó Deus, para que assim a gente possa terminar a carreira que nos foi proposta, ó Deus. Continuar aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Pai, eis-nos aqui, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, dispostos a buscar a Tua face, ó Deus. A buscar esse propósito em nossas vidas, ó Pai. Use as nossas vidas, ó Deus. Que nós sejamos instrumentos de paz, de libertação, de amor, ó Pai. Use as nossas vidas, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, dispostos a ser usados pelo Senhor, ó Pai. Use a Tua igreja, ó Deus, para continuar pregando o Teu evangelho e demonstrando o Teu amor às pessoas, à comunidade, àqueles que nos rodeiam, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, aos irmãos que estão nos acompanhando em casa, aos que estão aqui presentes, que a gente possa ser transformados a cada dia, irmãos, pela palavra de Deus e pela habitação do Espírito Santo em nós. Você já parou para pensar que você leva a Deus dentro de você? Que Deus habita na nossa vida, habita dentro de cada um de nós? Aonde nós vamos, Deus está ali. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Que a gente possa ser, né? No livro de Atos você vai encontrar muitas expressões dizendo ser cheio do Espírito Santo. E, na verdade, o ser cheio do Espírito Santo não é aquele que tem, eu tenho 20% do Espírito Santo, eu tenho 30%, eu tenho 100%. Não, o Espírito Santo não pode ser dividido, ele é uma pessoa, irmãos. O ser cheio do Espírito Santo que a Bíblia fala, são aquelas pessoas que davam lugar ao Espírito Santo, deixavam o Espírito Santo transbordar na sua vida, ao ponto das pessoas olharem e dizer, olha, ele está cheio do Espírito Santo. Como eu gostaria, irmãos, como eu gostaria de ser cheio assim, de deixar o Espírito Santo guiar minha vida de tal maneira que as pessoas já nem vão conhecer mais o André. Vão olhar para nós, vão olhar para você, para mim, e vai ver Jesus na nossa vida. E quando nós chegamos nesse ponto, aí sim, irmãos, nós podemos dizer, olha, eu sou cheio de Deus, cheio do Espírito Santo.
porque as pessoas conseguem ver Jesus na minha vida. Amém? Deus abençoe a vocês. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vendo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno e de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz. Cada dia mais alegro minha luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Então até o próximo culto, até domingo de manhã para quem vai estar de manhã, ou até domingo à noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém?